Fala pessoalzinho e pessoalzão, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de música e programação. Na aula passada, quem assistiu eu espero que todo mundo tenha assistido. Parece que eu me empolguei um pouco, não é? É o que as más línguas dizem. Então hoje a gente vai se dedicar exclusivamente a entender melhor alguns aspectos, alguns elementos que eu expliquei na aula passada, tá? Então, para ter o melhor entendimento, eu vou explicar agora desenhando. Como vocês podem ver aqui, vamos aqui usar o Inkscape. Vamos usar não, eu vou usar, vocês não precisam usar o Inkscape não, tá? A gente vai aqui brincar de desenhar para entender melhor os assuntos aí meio cabulosos que eu expliquei na aula passada. Corretamente, ok? Ok, então vamos lá. Seguinte, vocês estão vendo esse desenhozinho aqui azul? Estão vendo, né? Ótimo. Vamos fingir que isso é uma amostra de áudio, tá? Isso aqui é uma amostra de áudio, é uma gravação. Uma daquelas amostras lá que você, quando você escreve sample, dá o espaço, aí aparece lá um monte de opções, vamos fingir que essa aqui é uma delas, tá? Na verdade eu capturei a tela aqui de um arquivo de áudio qualquer, tá? Pronto. Essa amostra de áudio, qual é o tempo dela aqui, ó? Se a gente emparelhar ela aqui com o 0, a gente pode observar que ela vai ter um pouco mais do que 3 segundos, tá? Por que 3 segundos, professor? Porque eu escrevi essa régua aqui embaixo, essa régua aqui que está contando os tempos, tá? E como eu expliquei para vocês, se a gente não regular, se a gente não alterar o BPM da música, o BPM do projeto, e por enquanto a gente não aprendeu isso a fazer isso ainda, então cada tempo vai ser exatamente 1 segundo, porque serão 60 batidas por minuto, ou 60 tempos por minuto. São quantos segundos por minuto? 60 também. Então, um tempo vai ser 1 segundo. Tempo ou batida a gente está usando como sinônimo aqui, tá, pessoal? Então, quando eu alinhei aqui, ó, ops, deu um zoom aqui, ó. Quando eu alinhei aqui, ó, vamos dar um zoom mesmo. Quando eu alinhei aqui, tá? O início da amostra de áudio com o 0, podemos observar que essa amostra de áudio está indo até um pouquinho depois do 3 aqui. Então ela tem um pouco mais do que 3 segundos, um pouco mais do que 3 tempos, tá? Então o que acontece? Na aula passada a gente aprendeu dois parâmetros muito importantes que modificam a função sample. Quais foram eles? Foi a função rate e a função beat, beat, sublinha, stretch. Ok, deixa eu diminuir aqui essas funções para a gente conseguir enxergar melhor. Ou então diminuir o zoom, pronto. Aprendemos essas duas funções, certo? O rate e o beat stretch, ok? Que lembrando, vamos dar uma relembrada aqui. Eu vou abrindo aqui o Sonic Pi. Enquanto isso a gente vai relembrando aqui. Daqui a pouco a gente relembra, tá? Vamos esperar aí o Sonic Pi terminar de abrir. Então, enquanto o Sonic Pi não abre, vou dar uma explicada. Pronto, já foi. Coisa rápida, maravilhosa. Vou aumentar aqui o zoom no máximo, tá? Vocês podem ver aqui que o visual, a interface aqui está completamente diferente. Porque agora eu não estou no Windows, pessoal. Eu estou no Linux. Então aqui, sample. Eu escrevo muito errado porque eu estou escrevendo com a mão só, tá, pessoal? Vou escolher um sample qualquer aqui, tá? Pronto. Aí, para escrever um parâmetro, qual é o primeiro passo? Vírgula. Eu dou um espaço para ficar mais organizado, mais bonitinho, mas não precisa não, tá? E aí, temos essa opção do rate, 2 pontos, espaço, e aí você insere o valor que você quer. O outro é o beat
sublinha, stretch, certo? Só lembrando. E aí também 2 pontos, espaço e o valor que você quer. Vou deixar aqui minimizado, SonicPy. E vamos aqui verificar se está gravando bonitinho. Tudo gravando bonitinho. Então vamos aqui, voltar para cá. Se eu for usar a função... Se eu não escrever nada, nenhum desses 2 parâmetros, nem o rate, nem o bit stretch, o que vai acontecer? Essa amostra de áudio vai ser reproduzida como ela é originalmente, como ela foi gravada originalmente, como ela foi produzida originalmente, tá? No caso, ela tem 3 segundos e uns quebrados aí, certo? Se eu, entretanto, todavia, porém, se eu modificar o rate dela, o que é o rate, pessoal? É a velocidade de reprodução, tá? Se eu modificar para 1, o que vai acontecer? Nada, porque esse 1 vai ser exatamente 100%, então vai ser do mesmo jeito que está aqui. Se eu modificar para 0,5, que a gente não escreve 0,5, a gente escreve 0,5, tá? Se eu modificar para 0,5, e aí, o que vai acontecer? Não sei como modificar isso aqui para porcentagem. Bom, vai no olho aqui mesmo, tá? O valor aproximado aqui. Se eu modificar para 0,5, então essa amostra de áudio vai ser acelerada porque... Perdão, me confundi aqui, me foquei aqui na porcentagem. Se for 0,5, a gente vai dobrar então a duração dessa amostra de áudio, porque a taxa de reprodução vai ser metade, vai ser 50%. Então essa amostra de áudio vai ser reproduzida muito mais lentamente, porque vai ser metade da velocidade. Então se ela durava 3 segundos e uns quebrados, ela vai durar 6 segundos e uns quebrados aí, tá? Vai ser mais ou menos por aqui. Ok? Ops. Apertei alguma coisa sem querer. Ok? Então vamos voltar para o 1. Aqui, o rate 1. É o rate normal, tá? Vou pronunciar rate, tá? É uma mistura de português com inglês. Portunglês. Entretanto, se eu modificar o rate para 2, então vai ser o quê? Eu vou dobrar a velocidade, vai ser 200%. Aí sim vai ser aquele que eu estava fazendo antes, que vai ser metade da duração, porque vai ser o dobro da velocidade, então vai ser metade da duração. O arquivo vai ser lido, vai ser reproduzido com o dobro de velocidade, 200%, ou seja, 100% a mais. Então vai ser metade do tempo, vai tomar metade do tempo do que tomaria se fosse 100%. Por exemplo, se eu for correndo do ponto A ao ponto B, se eu for andando na velocidade x, por exemplo, do ponto A ao ponto B, eu levo 10 segundos. Se eu for correndo exatamente no dobro da velocidade, eu vou levar quantos segundos? 10 segundos? Não, vou levar metade da velocidade. 5 segundos, porque eu não estou correndo ao dobro da velocidade que eu estava andando, então vai ser metade do tempo, certo? Entendido? Pronto, então é assim que funciona o rate, ou rate, ou rate, se você pronunciar em português mesmo, autêntico. Ou traduzindo, a taxa de reprodução ou velocidade de reprodução. A outra função é o bit stretch, que é mais interessante para ser utilizado com loops. Lembra que eu falei isso na aula passada? Então o que o bit stretch faz? Ele também manipula a velocidade que a amostra de áudio vai ser reproduzida. Mas ao invés de ser por porcentagem, por fração, por seja lá como você possa falar isso, o professor de matemática aí talvez possa usar outros termos. Com o bit stretch, como é que vai acontecer? Você vai adequar o comprimento, meio desconcentrado aqui, que aconteceu alguma coisa aí que minha filha está chorando. Então, com o bit stretch, o que você vai fazer? Você vai dizer em quantos tempos você quer que a sua amostra de áudio ela seja encaixada. Quantos tempos você quer que a sua amostra de áudio dure? Quantos tempos exatamente? Por exemplo, se eu escrevesse aqui bit stretch 3, então a minha amostra de áudio iria ser reproduzida em uma velocidade necessária para
essa amostra de áudio durar exatamente 3 segundos. Então o que vai acontecer? Ela vai ser reproduzida um pouco mais rapidamente ou um pouco mais lentamente? Pensa aí. Aqui originalmente ela está com 3 segundos e um quebradinho. Um pouquinho mais que 3 segundos. Se eu disser beat stretch, 2 pontos, espaço, 3. Então ela vai ser reproduzida mais rápido do que o original ou mais lento? Mais rapidamente, tá, pessoal? Um pouquinho mais rapidamente, quase nada. Então, ó, mouse chato. Então, ó, vai acontecer isso aqui, ó. Quase nada, olha só. Tava aqui e vai acontecer isso aqui. Vai ser acelerado um pouquinho só para ficar 3 segundos, perfeitamente 3 segundos, tá? Certo? Se eu, ao contrário, se eu em vez de escrever beat stretch, ao invés de eu dar o valor 3, se eu der o valor 2, o que vai acontecer? Vai ser reproduzido mais rapidamente, para poder encaixar perfeitamente em 2 tempos, certo? Se eu disser, vamos voltar para o original aqui, se eu disser 4, então a amostra de áudio vai ser reproduzida mais lentamente para ela poder durar mais tempo, para durar perfeitamente 4 tempos. Agora preste atenção no que eu vou falar. Enquanto eu não modificar o BPM do projeto, da música, da composição, cada tempo vai ser 1 segundo. Então, no caso aqui, eu estiquei para durar exatamente 4 segundos. Mas acontece que se eu mudar o BPM, vai mudar tudo. Porque eu vou estar esticando para 4 tempos. Mas o tempo não vai ser 1 segundo, vai ser outro valor. Por exemplo, vou explicar melhor. Se eu definir o BPM da música em 120, isso significa que vão ser 120 batidas por minuto. Ou seja, em 1 minuto vai ter 120 tempos. Ou seja, em 1 segundo nós vamos ter quantos tempos? 2 tempos. Enquanto o relógio faz tique, eu vou ter 1, 2. Entenderam mais ou menos? Depois a gente vai frisar um pouco mais nisso aí, focar mais nisso. Então, se eu estiquei aqui, se eu adequei meu sample aqui, minha amostra de áudio para 4 tempos, mas meu BPM está em 120, então essa amostra de áudio vai durar 4 tempos. Mas esses 4 tempos não vão ser 4 segundos, vão ser só 2 segundos, porque eu dobrei o BPM. A música está o dobro da velocidade. Deu para entender mais ou menos aí? É muito questão de fração, de proporção, de matemática. Mas não se preocupe não, que se você não entendeu 100%, você experimentando, brincando aí, fuçando no seu Sonic Pi, você vai compreender isso melhor, tá? Mesmo porque hoje mesmo a gente vai aprender a como modificar, como definir o BPM da sua música, certo? Pronto, vamos voltar aqui então para o rate original, tá? Da amostra de áudio. E agora eu vou demonstrar o que acontece se eu escrever assim. Vamos dizer que o nome desse sample seja só a letra A. Pronto. Com essa linha, eu mandei o computador reproduzir esse sample. Certo? Na linha antes dessa, eu começo o loop. Vou botar um loop simples aqui, tá? Para ficar mais fácil de escrever. E aqui eu defino o sleep. Vou botar em 2 para começar. E aqui eu fecho o bloco, tá? Porque lembra que o loop ele sempre precisa de um bloco. Para o computador saber onde começa e onde termina o loop. Na verdade, você pode escrever de outras formas, mas a forma que a gente está aprendendo é essa. Pronto, eu escrevi isso aqui. Loop do. Com o do começa o bloco de iteração, bloco de repetição. E aí na primeira linha do bloco eu tenho o sample A, que vai mandar reproduzir o sample, e tem o sleep 2. E aí com o end, o que o computador vai fazer? Ele vai repetir então para a primeira linha do bloco, tá? Deixa eu fazer aqui
a indentação, o recuo das linhas aqui para ficar mais fácil de visualizar o bloco. Prontinho. Agora ficou mais fácil de visualizar, né? Pronto. O que vai acontecer se eu escrever exatamente isso aqui, pessoal? Vai ficar muito louco. Porque a minha amostra de áudio tem quantos tempos? Tem quantos segundos? Aqui considerando o BPM 60 ainda, tá? O padrão. A minha amostra de áudio tem exatamente 3 tempos e um quebradinho, ou 3 segundos e um quebradinho. Então, se eu mando o computador reproduzir e esperar 2 tempos, o que vai acontecer? Isso aqui, quando passar 2 tempos, ele vai iniciar o loop novamente, tá? Mas o que acontece? Ele vai iniciar o loop novamente, mas propriedades do objeto, não é aqui que eu quero. Ele vai iniciar o loop novamente, mas o primeiro loop não terminou ainda de ser reproduzido. Então, na verdade, vai ter uma sobreposição aí, tá? Vai ter uma sobreposição. Eu queria deixar aqui... Tá aqui, opacidade. Achei, garoto. Para poder mostrar os dois aí, tá? Então, o que vai acontecer? Olha só. Quando passar 2 tempos, eu vou então iniciar novamente a reprodução do sample. Mas vai ter uma sobreposição, porque o primeiro ainda não vai ter terminado. Entenderam? E aí, quando passar 2 tempos novamente, ou seja, lá no tempo 4, eu vou iniciar novamente a reprodução desse sample, mas a reprodução anterior ainda não vai ter terminado. Então isso aqui vai ficar cheio de sobreposição, vai ficar fora de sincronia. A gente não quer que isso aconteça. O que a gente quer que aconteça? A gente quer... Vou dar um exemplo aqui. A gente quer, então, botar aí um beat stretch. Geralmente a gente usa números pares, tá, pessoal? Porque música, geralmente, as músicas são quaternárias. As músicas são divididas de 4 em 4 tempos. São organizadas de 4 em 4 tempos. Ou seja, nós vamos trabalhar com números pares. 2, 4, 8. Nem só números pares, mas muitas vezes números múltiplos e frações de 4, perdão. Então, 1, que seria 4 dividido por 4. 2, que seria 4 dividido por 2. 4, que seria 4 dividido por 1. E aí 8, que seria o dobro de 4. 16, tá? Na verdade, você pode experimentar o número que você quiser. Mas eu estou dizendo que geralmente acontece. Vamos diminuir aqui. Beat stretch. Vamos dizer aqui que eu encolhi para 2 tempos. Pronto. E dei sleep exatamente de 2 tempos. Agora vai ficar bem bonitinho. Por quê? Essa amostra de áudio vai ser reproduzida mais rapidamente para durar exatamente 2 tempos, tá? E com o sleep 2, com o valor 2 no sleep, exatamente 2 tempos depois do computador esperar 2 tempos, o loop vai ser reiniciado. E aí vai ficar uma sincronia perfeita aqui. Porque exatamente quando acabar a reprodução da amostra de áudio, ela vai começar novamente. Tá? Deixa eu tentar afastar isso aqui para cá. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Quando passar 2 tempos disso aqui, ou seja, quando chegar lá no tempo 4, vai ser iniciado novamente. Tá? Aqui ficou um pouco fora porque eu não fiz uma métrica perfeita aqui, porque os números
Os números têm um espaçamento diferenciado. O 1 tem menos espaço do que o 4. Aqui o 4 vai ser maior. Isso acabou interferindo aí. Acabei de notar isso agora. Tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido então agora melhor o que eu expliquei na aula passada, tá? Para finalizar aqui, vamos então aprender essa função aqui bem simplesinha aqui para a gente explorar melhor na aula passada, que é o use ou use em português, sublinha BPM. É simplesmente assim que você define o BPM da sua música, tá? O padrão é o 60, mas você pode modificar para qual valor você quiser, tá? Quanto mais alto o valor, mais rápido vai ser o andamento da música. Quanto menor o valor, mais lentamente, tá? Se for 60, cada tempo vai ser exatamente 1 segundo, porque são 60 batidas por minuto. Se for 120, vai ser o dobro da velocidade, ou seja, vão ser 2 batidas por segundo, porque vão ser 120 por minuto, certo? Se forem 50, vai ser um pouco mais lento do que o relógio, do que o tic-tac do relógio, certo? E por aí vai. É assim que você define, então, o BPM da sua música. Ok? Então é isso, galerinha. Um abraço, forte abraço a todos e a todas. E nos vemos, então, na nossa próxima aula. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Fiquem em paz e namastê.